Olá, galera, bem-vindos ao Boas Opções. Vamos fazer um modelo um pouquinho diferente. Hoje, como é domingo, todos os gráficos já estão fechados. Os gráficos que eu normalmente analiso na segunda de manhã já estão fechados. Portanto, tanto faz analisar domingo ou segunda. Eu resolvi fazer o experimento de gravar hoje, no domingo, postar já isso hoje e amanhã de manhã a gente conversa sobre essas coisas ao invés de ficar preso àquela uma hora que nós temos, simplesmente diretamente no gráfico. E a gente fica com mais liberdade de conversar sobre os assuntos. Vamos fazer a experiência, vamos ver o que vocês acham, tá bem? Bom, o que, é que nós temos aqui à nossa frente? Nós temos o Ibovespa. Tá? O Ibovespa, já no semanal, que é o que nós temos que analisar, está aqui. Tá? Então, o ativo vinha na tendência de baixa, fez o seu movimento de alta aqui, que foi mais do que o repique, voltou, retornou para a tendência de baixa com zigue-zagues descendentes, atingiu a região de suporte, estava aqui embaixo marcadinha, ó, fez essa congestão, que é melhor visível no diário, tinha essa região de suporte aqui em 93 mil, era o próximo alvo que nós imaginávamos, a perda desse candle 28 levaria para lá e depois para 89 mil, não perdeu. Não só não perdeu, como fez esse candle aqui interessante, abriu aqui com gap, com um candle de bastante potência e subiu durante várias semanas, tá? Até atingir a resistência. Atingida essa resistência, que também era alvo, quando a gente calculou dentro do diário, isso aqui era a região de alvo. Atingiu a região de alvo e a resistência, entrou a dificuldade para passar, né? Claro, região de resistência a gente espera exatamente isso. E aí teve dificuldade para passar, parou, fez um movimento corretivo. Durante essa semana, durante alguns dias, também apresentou um movimento corretivo mais intenso, mas já para o finalzinho da semana se recuperou um bocado. A gente consegue ver aqui, ó. Esse aqui é o diário dessa mesma coisa, tá? E a situação é essa. Estamos numa nova resistência, aguardando a ultrapassagem aí para a decisão do que será feito, do que o Ibovespa vai fazer. Nesse exato momento, há alguma coisa especial para fazer? Não, porque é um momento de indecisão, a gente fica realmente perdido. As médias cruzaram recentemente, a 9 e a 20, ó, aqui. Então, tudo isso aqui, a priori, pelo movimento recente, nos sugere um potencial retorno aqui em cima? Sim, sem dúvida. Isso aqui sugere a busca deste nível. Mas também, por ser uma resistência, nada impede que haja perda de força e ela volte a caçar essa região de fundo novamente. Portanto, é uma situação indefinida. Nós ficamos mesmo numa situação indefinida. Não há como dar uma resposta mais precisa do que esperar do Ibovespa. Né? Não há, está muito meio aqui nessa main e não há muito o que esperar. De qualquer forma, a situação é: quem está comprado sai? Não, não vejo por que sair. Vale a pena começar a aproximar o stop aqui. Se o cara não saiu na semana retrasada, aproxima o stop para essa semana aqui, ó. Se o cara tá comprado, né? Se o cara tá pensando em vender, eu só faria isso através de opções, tá? Através de algumas desses modelos de opções que nós temos nos meus livros de opções, na parte de tendência. Porque vender aqui frente a esse cenário é um pouco temeroso. Você poderá se surpreender negativamente com o movimento ascendente no papel. No entanto, através de opções, o stop sempre é limitado, tudo é mais limitado, fica fácil de você operar direcionalmente contra o movimento recente, sem grandes medos. Para isso, opções são uma maravilha. Tá? Impede você de operar em opções para subir? Não, também pode. Você pode fazer várias estruturas de opções interessantes para vir buscar esse nível aqui ou até um nível mais alto, se você tiver esse tipo de expectativa para um prazo um pouco mais longo. Eu não trabalharia nisso em 15 dias, 18 dias, mas a Bova 11 tem opções aí para 60, 90 dias com uma certa facilidade, então dá para você trabalhar isso. Uma alternativa também é trabalhar através do índice futuro. Ai, Campos, mas você fala para não operar no índice futuro. Sim, eu falo para não operar no índice futuro, day trade. É totalmente diferente. Você pode fazer swing trade com o índice futuro. Tá? Compra de um ou dois contratos, talvez 5 contratos do índice futuro aqui, com o objetivo de vir buscar este nível, é bem razoável, tá? Lembrando que cada um dos contratos do índice futuro, um contrato, vale o equivalente. Isso aqui é o índice futuro cheio, tá? Indifut. Esse é o mínimo que você vai conseguir trabalhar, são 5, equivale a 570 mil reais. Se você for no índice, no mini índice, né?
Winfoot. Meu Deus. Winfoot. Vamos lá. Facilita. Ó. Tará. Pronto. Se você for trabalhar com você está trabalhando com o equivalente a R$ 22.000. Você poderá trabalhar aqui com 3 contratos, são R$ 60.000, tal, bem razoável. E você poderá buscar este tipo de caminho aqui. Tá? Então, várias formas de poder operar esse movimento do índice sem ser diretamente com a BOVA11, sem ser diretamente com o ETF ou com a ação. Né? Eu prefiro falar ação do que ETF, porque ETF é muito chato. E aí você pode trabalhar aqui, tanto para cima quanto para baixo, sendo que aqui o Infoot, está vendo que ficou um pouquinho abaixo. O IBOV ficou bem no nível, fica bem mais bacana de você ver as coisas. Está aqui. Ó. Ok? Então, esse é o índice futuro. Small Caps, no semanal, fez um movimento bastante semelhante. Tá? Tinha feito um fundo, tinha feito uma congestão de fundo, fez um movimento ascendente. No caso das small caps, no diário, esse movimento corretivo aqui foi até mais bacana, porque retornou até a média de 20, portanto foi um movimento com aquele desenho mais clássico. Quanto mais clássico ficar o seu modelo, mais ele se conforma com aquilo que a gente estuda em análise técnica. Então, melhor. Tá? Então, sempre que pudesse se operar um troço que é fácil, esse desenho aqui está espetáculo. Ele não está espetáculo porque ele está bonito, ele está espetáculo porque ele se conforma melhor com o histórico de análise gráfica. E isso sempre facilita para o analista. Então ele fez exatamente isso. Se você olhar no diário, você vai ver que ele fez esse movimento e corrigiu até a média, fazendo um movimento bacana. O rompimento aqui em cima vai acionar um pivô de alta. Para as pessoas mais conservadoras, isso é tudo de bom. Para quem não é conservador e agressivo, o movimento de entrada foi aqui. Quando veio próximo da média, fez um candle, que rompeu a máxima anterior. Então, aqui muita gente já deve ter entrado, e aqui uma parte dessa gente que entrou já está saindo, para botar o lucro no bolso. Uma outra parte, que é mesmo quem já vinha por aqui também, e não tinha saído antes, começa a pensar, pô, eu perdi essa oportunidade, mas vou sair de novo, vou sair agora. Tá? Então, aqui, tá? Assim como poderá vir a formar um pivô de alta, basta romper essa máxima, no momento nós temos um potencial topo e um topo mais baixo que aquele. Tá? Ainda é precoce, porque ainda falta pelo menos mais um candle aqui para poder a gente falar a respeito disso. Mas há esse potencial, um lower high. Tá? No semanal, que é a parte que nos interessa no momento, nós temos a subida muito forte e uma correção basicamente lateral. Tá? Então, também no Small Caps, na parte do semanal, eu não operaria contra. Existe o ETF Small 11 para você operar, caso você queira, em opções, aqui ó, em opções e em ações. Você pode operar isto, mas o desenho gráfico ainda é sugestivo da busca do topo anterior, embora ele não tenha com força ultrapassado essa resistência. Vê que ele sentiu a resistência e ficou aqui. Mas a formação do pivô de alta no diário, nessa situação, indicará vir buscar estes níveis aqui. Tá? Então ficar atento nisso. Nosso amigo e simpático dólar vinha, né, fazendo tudo muito bonitinho e tal. Aqui ele deu uma embolada com vários sinais contraditórios para lá e para cá. E após esse gap, eu já falei com vocês várias vezes que eu esperava que isso aqui fosse bastante para baixo. No semanal, ele é muito mais claro. Ele fez esse candle, que foi um candle que matou a tendência de alta. Só que esse candle arrebentou com a tendência de alta e nos indicou. Agora é para baixo. Fez um segundo candle de tentativa de subida, que foi completamente consumido por pressão vendedora. E a perda dele nos indicava, vai para baixo, na busca desses níveis aqui. Ele fez isso, um zigue-zague, e agora está indo. Tá? E agora está indo. Finalmente, no semanal, depois desse momento de indecisão, ele finalmente está indo. É por isso que olhar o semanal é tão melhor do que olhar o diário. O diário sempre vai ser mais confuso. Assim como o índice sempre vai ser mais confuso, galera. Sempre vai ser mais confuso. Tá? Por isso que a gente sempre tenta olhar os tempos longos, porque eles clareiam as coisas, eles mostram as coisas melhores. Tá? Se você pegar um mapa de uma cidade numa escala muito pequena, você vê ali ruazinha, bequinho, prédio, não sei o que tal, é difícil para saber para onde que eu tenho que ir, muito complicado. Mas você pega um mapa daquela mesma cidade bem mais de longe, você fala, eu tô aqui, pô, se eu pegar essa avenida aqui, eu chego lá rapidinho. É mais ou menos esse caminho.
tá? Esse é o esquema aqui. Então, no semanal, fica mais claro que efetivamente não há muitas dúvidas, a tendência do dólar é vir buscar esta região aqui embaixo. Quando você olha o diário, fica uma certa confusão, tá vendo? Fica uma certa confusão. E efetivamente ele não perdeu esse fundo, precisa perder, tá? O candle chegou lá, mas não perdeu. A perda do fundo volta a nos indicar a direção original, que era a que ele vinha fazendo, para buscar aqui nos 4.800 e tanto. Ok? Petrobras, a linda. Petrobras, a linda, segue fazendo lindezas. Ó, ela vinha aqui nessa congestão um tempão, tal. Rompeu lá atrás, ó, rompeu lá em julho com gap. Rompeu a congestão com gap, candle de força, ignição. Fui, camaradas. Foi, não só fez, como rompeu a resistência anterior de uma vez e foi embora. E nada, e nem não tem uma conversinha aqui que diga acabou. Não, nada. Nada, nada, nada. Ah, isso aqui parece exaustão? Sim, isso aqui tem volume de exaustão, posição gráfica de exaustão, e exaustões podem demorar um tempão para efetivamente pararem um ativo. Depois da exaustão, ainda há muitas vezes um largo movimento. Mas a gente sempre fica atento que é exaustão. Tem sinal de exaustão? Tem. Parece que aparentemente a Petro não está dando muita bola para essa exaustão. Mas atenção, eu, se tivesse posicionado comprado aqui, estaria trazendo por mínimas. Possivelmente tivesse sido estopado aqui, porque este candle é um outside bar. Observe que este candle ultrapassa a máxima do candle anterior e também ultrapassa a mínima do candle anterior. Isso aqui ó, sempre é uma sugestão de dúvida. Cuidado com esses candles. Cuidado com esses candles. De qualquer forma, se você vinha trazendo por mínimas, você foi estopado aqui. Nenhum mal, porque caso o sinal volte a ser positivo de subida, você vai lá e entra de novo. Ah, deixei de ganhar esse espacinho. É, melhor deixar de ganhar um espacinho do que ficar num trade que começou a dar errado. De qualquer forma, as médias estão alinhadas, está tudo alinhado, está tudo indo para cima. Se eu não tivesse atenção que isso aqui é um candle de exaustão, só olhando o gráfico, não tem aqui nada que me diga que isso aqui tem prazo para acabar. Tá? No diário, a coisa é a mesma. Tá? É forte, 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 forte e forte. Tá? Todos os fechamentos estão acima da média de 9. Todos eles, sem exceção. Nenhum fechamento abaixo. Isso indica uma força importantíssima, alucinada de compra. Tá? Nada que indica venda. Ah, mas eu quero vender Petrobras. Tá bom? Vende, ó, opte pelas opções. Ó. Trabalhe em opções. Lembre-se, você está trabalhando contra a tendência, opere com alvos curtos, stops curtos, tudo curto. Tá? Não seja ganancioso nas operações contra a tendência. Eu vejo o pessoal achar que vai fazer. Ah, porque ó, aqui perdeu a mínima, Campos. Então se perdeu a mínima, eu vou vender, vou comprar aqui, ó. Cara, sua probabilidade ela é remota disso dar certo. Tá? Ela é bastante remota disso dar certo. Você pode fazer a operação, aí é aquele negócio, né? O dinheiro é seu. Mas não pense dessa forma. Se você está pensando em trabalhar a vendida aqui, pense nesse fechamento, na média de 20, e olhe lá. E olhe lá. Já é bastante. Certo? Já é bastante. Porque você está contra uma tendência muito forte. Vale? Vale. Como eu venho falando há tempos, demonstra força relativa baixa. Demonstra força relativa baixa. Fez esse movimento aqui. Isso aqui fica bem visível no diário. Aqui no semanal fica esquisitinho. Olha o retângulo como é que fica, parecendo um tracinho. Mas isso aqui foi um fundo reflexo que foi acionado por esse candle aqui no diário. E aí dá este alvo. Tá? Essa é a análise técnica. O resultado é esse aí. O alvo é aquele. Tá? 77, desculpa, 73 e uns trocados. É o que tem de alvo. Tá? Infelizmente, para quem seguiu a análise técnica clássica, ele fez esse candle maravilhoso, quer dizer, o pessoal esperou aqui, ou acionou no rompimento, ou pior, esperou romper e rompeu nesse candle. Aí o cara, pau, e pum, para baixo. E está aqui sofrendo. Tá corrigindo lateralmente depois desse movimento, e aqui, olhando no semanal, isso é chato, tá? A gente falou que isso aqui ia ser complicado e está sendo complicado. Quando a gente olha isso aqui no diário, tá? Ainda comentei ontem de manhã, ou melhor, sexta-feira de manhã, que isso aqui era um inside bar. Depois de uma barra grande, um inside bar. Depois vinha outro inside bar e que aqui era muitíssimo provável que houvesse um outside bar.
E houve um alto sidebar, tá? Deixa eu confirmar se foi dos dois lados mesmo, porque de longe parece que foi dos dois lados. Mínima 65,83. Vamos ver aqui, mínima. Peraí, 68,25. E essa 68,23. Pois é, por 2 centavos foi. Então, isto aqui é um outside bar. Nós falamos sobre isso. O que que padrão IIO, tá? Isso aqui não estava desenhado. Tá, Campos, você é evidente. Não, não, esse padrão é descrito, não é meu, não fui nem eu que percebi isso. Quem escreveu isso aqui foi o Al Brooks. Tá? Há muitos anos atrás ele já descreveu isso e é um padrão que se repete com frequência. Então, o que acontece? Inside bar, inside bar. O próximo candle tende a ser um outside bar. Por que que isso é ruim? Isso é péssimo, cara. Por quê? Muitas vezes vai acionar os caras aqui. O cara está esperando, isso é uma tendência para cima, né? Então o cara está esperando um acionamento. Aí aciona. E o cara fica todo feliz, né? Me dê bem. Tá. Volta. Perde a mínima. O cara, por falha. Isso para mim é falha de conhecimento técnico, tá? Não, mas é porque é assim que o fulano disse. Isso para mim é falha de conhecimento técnico. Boa parte das pessoas que comprou esse babado botou o stop aqui. Ele compra a máxima e bota o stop na mínima. O que aconteceu? Rompeu, acionou, voltou e acionou o stop do cara. Aí o cara fica assim, pô, acionou, no mesmo candle acionou, foi, voltou e deu stop. Pior, na semana que vem, isso aqui pode simplesmente fazer um movimento para cima. E o cara perdeu o dinheiro num trade que ele tinha acertado. Tá? Então muita atenção com isso, cuidado com esses stops curtinhos de outside bar, stops curtinhos em geral. Esse de outside bar, então, ele grita na tua orelha, mané, não faz isso. E aqui acionou o outside bar, como era esperado, foi, voltou e pegou aqui a galera. Tá? Lembre-se, aqui ainda foi modesto, isso aqui podia ter feito a mesma pavia que feito aqui para cima, podia ter feito aqui para baixo. Então se você botou o stop aqui ou aqui, você poderia ter sido pego na mesma. Não acho que você botando aqui, aqui o cara foi mané. Aqui não, aqui foi esperto, né? Não, mané igual. E esse aqui, botando aqui, outro mané. Porque muitas vezes esse mesmo pavio que deu sorte para quem fez isso e não veio para cá, mas muitas vezes vem. O stop mínimo que você tem que botar era aqui embaixo, que é onde está o movimento. Mínimo, que é assim. Mas é muito longe, Campos. É isso aí, o stop é esse. Tá? O stop é esse. Ponto. Aí, quem não botou, aqui nessa acabou dando sorte, mas de uma forma geral vai se dar mal. Fiquem atentos nisso aqui. E aconteceu exatamente o que era esperado. Vamos ver os juros futuros, aquele que estava caindo, que ia para as profundezas do inferno, que todo mundo via que claro que os juros estão caindo, é óbvio, olha só, porque afinal a eleição não sei das quantas, todo mundo acha que vai acontecer isso, aquilo, outro. Uns acham que o seu candidato já está eleito no primeiro turno, o outro acha que vai o outro candidato, sei lá, ainda vai ser preso no meio do caminho, ou qualquer coisa maluca, e todo mundo vai achando que o seu candidato é o melhor candidato do mundo, seja ele qual for. E aí, por causa disso, lógico, todo mundo acha que são candidatos diferentes, mas todo mundo acha que o seu é o perfeito. E isso é o que está mudando a taxa de juros no Brasil, não é, Campos? Não, não é. Olha aqui isso, olha isso, olha isso. Tudo isso aqui é a mesma coisa. Resultado depois, sobe. Resultado depois, sobe. Resultado depois, sobe. Ai, Campos, mas você acha que não vai acabar nunca a subida da taxa de juros? Cara, claro que vai. Um dia acaba. Esse dia está assim, muito perto? Não vejo nenhum bom motivo. O que mudou nos fundamentos da economia do país? Nada. O que mudou nos fundamentos da economia do mundo? Nada. Por que a taxa de juros vai mudar? Por nada. A taxa de juros, cara, é aquilo que guia a economia do planeta. Taxa de juros dos países centrais, Estados Unidos, Europa, Japão, tal, China, guiam a economia do planeta. O que mudou na economia desses países para que eles mudem o caminho que eles estão seguindo em relação às taxas de juros? Nada. Tá? A situação da inflação continua descontrolada, a perspectiva de guerras de um lado ou de outro seguem firmes e fortes, embora estejam conseguindo segurar as pontas. Os sinais de recessão começam a aparecer em países importantes, e mesmo assim a inflação não cede.
Objetivo princípio do Banco Central, o controle da estabilidade da moeda. Traduzindo para a língua de gente, controlar a inflação. O papel do Banco Central é controlar a inflação. O resto é secundário. Ora, se a inflação está descontrolada, eles vão controlar a inflação. Eles têm várias formas de fazer. Uma das principais e a mais potente é justamente através do aumento da taxa de juros. Portanto, não vejo qualquer motivo pelo qual eles deixariam de aplicar o remédio necessário para um problema conhecido e gravíssimo. Os brasileiros tendem a não valorizar tanto o problema da inflação, porque nós vivemos tantos anos com inflação alta que nós meio que acostumamos com aquilo. Não é o caso dos países das economias centrais. São países onde a inflação, minimamente acima do esperado, é uma temeridade. Quando ela é 3, 4 vezes acima do que é esperado, isso é motivo de desespero. Desespero. De grande consternação e atuação vigorosa por parte dos governos. Tá? Então, essa aqui é a taxa de juros. Essa aqui não é a Selic, é a taxa de juros do interbancário. Mas as correções foram todas elas seguidas de movimentos ascendentes. Nós tivemos uma correção, depois tivemos um movimento ascendente. E, em sequência, temos aqui um movimento que, apesar de ter fechado a semana negativamente, chegou a romper este topo, acionando compras de quem está pensando em fazê-lo. Quem não comprou aqui, certamente comprou aqui. Há algum sinal nisso que indique queda? Não. Nós temos aqui, ó, o topo, o topo. Ah, perdeu o topo. Perdeu. Aqui já tinha perdido também, ó. Mas mesmo assim foi. Então, graficamente falando, não tem nada que indique que está caindo. Nada. Continua subindo. Ok? Vamos ver só o diário para ver, porque aí o pessoal desespera. Aí o cara nessas horas quer ver até os 2 minutos para poder achar um jeito de justificar que esse troço vai cair. Tá? Caiu. E depois subiu. E aqui, caiu. E depois subiu. Então, caiu. As taxas de juros estão indo para o chão. Não, subiu. E no diário estão fazendo uma correção lateral e tentando montar um pivô de alta. Captou? Correção fundo no mesmo nível, topo mais alto que o anterior, correção lateral, tentando montar um pivô de alta aqui. Se montar um pivô de alta aqui, busca o próximo topo, este. E depois este. Então, nada mudou. Tudo está igual. Nenhum sinal gráfico de que isso aqui vai para o chão. Certo? Vamos ver os índices setoriais. Índice financeiro. Semanal. Índice financeiro. Deixa eu tirar esses Fibonacci aqui. Índice financeiro. Fez um movimento muito semelhante ao que o Ibovespa fez, né? O fundo aqui tinha mais um fundo aqui para baixo, várias semanas de subida, atingiu uma região de resistência anterior, sentiu e parou. Aqui tem o agravante de que tem a média de 200 para ser também uma resistência ainda mais importante. Também tem um exaurimento, um sinal de exaurimento aqui, um candle gigante com volume gigante, depois de um movimento já esticado. Tá? Mas na região de resistência também, para agravar, mas está aqui corrigindo, mas só lateralmente. Nada aqui também indica que isso aqui vai jogar aqui para baixo. É uma correção lateral, momento ainda de indecisão, temos que aguardar dados futuros para poder decidir. Sempre dá para operar isso, a operação sempre vai ser através de opções. Vou operar isso aqui nas ações. Cara, lembre-se, isso aqui é um índice setorial, implica vários bancos, várias empresas do setor financeiro. Observe qual delas está mais próximo disso e tente operar essas se você está pensando em ir para cima. Se você está pensando em operar para baixo, veja aquelas que não fizeram um movimento tão vigoroso, parecido com esse ou esse. Aquelas que vieram e pararam por aqui assim. Ó. Essas vão ser as primeiras a cair se isso corrigir e se isso corrigir, porque elas terão a menor força relativa. Então fiquem atentos nisso. Então, índice de consumo. Índice de consumo vinha numa queda sem fim, atingiu um fundo lá atrás e junto com o mercado como um todo começou a subir. Subiu e nada de dar sinal de que não vai, que vai parar de subir.
atingiu essa região aqui, que é uma resistência, ó, que foi suporte, foi suporte, foi resistência, chegou nela, sofreu um pouquinho, mas segue com volumes grandes e nenhum sinal de que vai mudar de perspectiva, tá? Ah, qual o motivo para isso? Se o pai, cara, a gente nunca quer saber dos motivos. Tá? Os motivos eles são irrelevantes, tá? É a mesma coisa que quando você tem, vamos dizer, você tem uma namorada. Aí tudo tá bem, tá tudo indo ótimo, tal. Um determinado dia, você chega em casa, sua namorada olha para você e fala assim: "Quero acabar com você" e tchau. Já tá com as malas prontas, tudo e vai embora. Aí você fala: "Pô, por quê?" Aí ela simplesmente não te responde e vai embora. O fato de você não saber o motivo faz com que ela não vá embora? Faz com que você amanhã de manhã não acorde com seu pezinho gelado, sem ninguém para aquecê-lo? Faz com que você acorde menos sozinho? Não. Muda. Se ela fala, não, eu tô indo embora porque um marciano me deu uma cantada na rua, eu achei aquela cantada super legal e resolvi mudar com ele para Marte. Muda alguma coisa? É claro que isso é uma mentira. Mas muda alguma coisa? Não. Então, é a mesma coisa aqui. As pessoas buscam razões para a qual o mercado fez isso, aquilo, aquilo outro. Ele pode até estar certo, mas ele não sabe se ele está certo ou não, e na verdade não muda o fato de que o gráfico está dizendo que isso aqui está subindo com o volume e que não tem nenhum sinal de que isso vai mudar. Ponto final. Aceite a realidade e seja feliz. Então o ICOM está subindo e não há nenhum sinal aqui que indique, olha, vai parar. Não, está subindo com candles pequenininhos. Esse tipo de movimento costumam ter movimentos longos, especialmente quando eles são assim, ó. Observa que ele está trabalhando mais ou menos com 45 graus, galera. 30, 45 graus aqui, tá? Esse tipo de movimento vai longe. Movimentos de 30 a 45 graus vão longe. São os mais potentes movimentos do mercado. Se eles forem com candles pequenininhos, então, são aqueles que você nunca quer operar contra. Nunca queira operar contra esse tipo de movimento nessa inclinação. Eles tendem a ser muito, muito, muito vigorosos. E mate. O IMAT, que é o Índice de Materiais Básicos, que inclui toda a construção civil, aquele negócio todo, ao contrário dos outros que vêm mais fortes, esse aqui não, ó, esse aqui vem, ó, fez fundo aqui em junho, julho, todo mundo fez fundo. Ele subiu, é verdade, subiu. Mas observa como ele subiu menos do que o ICOM e cedeu mais. Quando tem uma correção, o ICOM, por exemplo, mal andou de lado. Esse aqui não, já cedeu, ó. Já cedeu, voltou até a região, se é que dá para considerar isso aqui um topo, mas voltou até essa região. Então ele mostra a sua força relativa mais baixa, mostra a pressão vendedora mais importante aqui. Muito importante comparar os setores. É muito, muito importante comparar os setores, tá? O Charles Brown ensinou isso, cara, tem 130 anos. E o povo parece que não presta atenção nessas coisas. Muito importante comparar os setores, tá? Ele veio, teve força, tudo muito bem, mas sentiu, longe da média, sentiu a correção. Isso implica que isso aqui vai cair? Não, mas implica força relativa inferior à do índice, inferior à do, por exemplo, do índice financeiro, inferior ao do índice de consumo. Então, quem está posicionado nas ações que dependem de materiais básicos, construtoras, vendedoras desse tipo de material, fiquem atentos, porque a coisa pode estar menos sorridente para vocês do que aparentemente vocês possam achar. Ok? Vamos ver aqui outro. Esse é o imóvel? Não. Imobiliário. Vamos lá no imobiliário. Setor imobiliário. Mesmo princípio aqui. Foi até um pouco com mais força, mas sentiu a mesma coisa. Ó, aqui fez movimento, tal, pivô de alta. Isso aqui é um pivô de alta, com um belo candle de ignição no pivô de alta. Foi, andou de lado, tem essa congestão aqui que a gente já tinha traçado de muito tempo. Está ainda dentro da congestão, sentiu, ainda não chegou lá em cima, mas já começou a sentir antecipadamente e está corrigindo. Tá? A atenção mesma do IMAT, que ela mostra aqui, ó, uma força menos poderosa do que os outros setores que nós estávamos falando. É de queda? Não, não é de queda. Mas a força dos setores me chama a atenção como menos vigorosa do que outros.
Às vezes você tem algumas ações que você vai escolher, eu posso trabalhar nessa ou naquela. Eu escolheria um setor cuja o índice setorial esteja mais vigoroso. É assim que a gente vai escolhendo as ações, tá bem? Então, fiquem atentos aqui. IEEX, tá? Das elétricas, nossas velhas e boas amigas. Isso é sempre uma alegria, né? Cara, operar elétrica é sempre uma alegria. Ah, mas paga tão pouco, elas quase não oscilam. Cara, paga dividendo pra cacete, as ações são boas, tudo é bom, é um espetáculo. Ah, meu Deus, como eles não sabem o que é bom. Bom, as elétricas vêm, ó. Se você for olhar isto aqui. Ah, não mostra aqui? Não, eu mostro pra vocês, não seja por isso. Ó, isto é uma congestão, tá? Congestão, 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 tá aqui. Congestão, 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 beleza. Tá? E vem tentando romper a congestão. Show de bola, tá? Então, por enquanto, estamos onde estávamos, sempre aqui no meio da congestão. Há alguma coisa aqui que indique que isso vai para baixo? Não, senhor. Pelo contrário, enquanto que o mercado vinha desabando, desde aqui dessa época, o mercado caiu muito forte. O índice das elétricas caiu também, mas muito menos. O mercado caiu mais de 20 e tantos por cento. Aqui caiu menos de 10. E dentro de uma congestão, que era esperado. Depois voltou a subir. Subiu muito antes do mercado. Aqui demorou um tempão para subir. Tá? Se você afastar aqui, ó. Olha aqui o tempão que isso demorou para subir. Aqui, ó, foi rapidinho. Então, elétricas estão reagindo muito bem. Além disso, já nesse meio tempo, aqui o índice teve que vir lá no chulé antes de pegar força para subir. Aqui, ó, nem nas mínimas elas foram. Ficaram por aqui mesmo, daqui já subiram. Subiram, sentiram a última resistência, que é esta, e que se você for olhar é a máxima histórica. Olha lá, aqui. Recuaram um pouquinho e estamos prontos e felizes para subir. Ah, mas é uma congestão, Campos. Pode ser que isso aqui vá lá para baixo. É verdade. Enquanto não se livrar dessa congestão, os traders agressivos vão vender. Muita gente, e esse candle grande aqui já sinaliza isso, vai vender isso. Por quê? Porque é uma congestão e a gente vende topo de congestão. Mas isso é um risco, Campos? Óbvio que sim, porque sempre há a possibilidade de ser aquele movimento que vai romper. Será que era esse? Sim, poderá ser isso aqui, pode ser só esse movimento e pum, pra cima. Aí o cara vai tomar stop. Mas ele acertou esse, ele acertou esse, ele acertou esse, ele acertou esse, ele acertou comprar esse, entendeu? O cara acerta 7, 8, 9, porque é uma congestão, e erra 1. Quando ele errar, acabou a congestão. Isso é assim que funciona. Tá? E aí uma hora ele vai errar, porque uma hora acaba a congestão mesmo. Tá? Não tem, tudo tem fim. Será que é dessa vez? Não sabemos ainda. Mas se ele fez o trade aqui, ele já pegou uma grana. Pensa que, na pior das hipóteses, ele pagou o stop que está acima daquilo, ele já pagou o stop. Ele já pode botar isso aqui no 0 a 0 e ficar feliz e deixar o troço descer. De todas as formas, exceto pela congestão, se não fosse pela congestão, que eu sei que está aqui, isso aqui tem todo o sinal de testar topo histórico, recuar para aí. Se não fosse uma congestão aqui, eu diria para vocês que isso é o que vai acontecer. Sendo uma congestão, ela poderá dominar todo o cenário e fazer o que fez nesse caso aqui, ó, vir, voltar aqui embaixo, tal. Cenário para operar elétricas. Cara, cenário para operar elétricas, de uma forma geral, é assim, compra. Compra. Por que você compra elétrica? Você compra porque a ação é boa. Você compra porque a ação paga dividendo. Você compra porque a empresa é sólida. Você compra porque a empresa é tudo de bom. O setor elétrico é um local excelente para você botar o seu dinheiro. É óbvio que não dá para pegar todo o seu dinheiro e botar no setor elétrico, porque senão você corre o risco de vir um infeliz qualquer, como aconteceu uns anos atrás, e resolver mudar o marco regulatório do motor, do setor. E aí tudo vai para o saco. Tá? Infelizmente, de vez em quando vem um imbecil fazer essas coisas. E a gente não tem controle sobre os imbecis. Então a gente não bota todos os dinheiros que temos num troço só. Por isso que eu não boto meu dinheiro todo direto. Se não fosse pela possibilidade, se fosse assim, hermético, o imbecil não tem acesso a isso. Eu pegava meu dinheiro todo e botava tudo em elétrico. Ficava aí. Comprava só ação elétrica. Porque são ações excelentes, cara. São ótimas. São ótimas. Tá? Mas tem sempre um idiota que quer mexer em alguma coisa para deixar o seu nome para a história, né? Nem que seja como o maior burro da história da humanidade.
Faz parte. Cada um fica feliz com algum tipo de título, né? Pode ser de burro, o cara também fica feliz. Tem gente que gosta, mesmo sendo burro, sou burro, mas eu sou o mais burro. Parabéns. É, viu? Eu consegui. Pois é. Bom, aqui é o de utilities, tá? O cenário não é muito diferente daquele que eu acabei de falar de elétricas, embora a qualidade do setor seja outra. Tá? Temos uma congestão de topo aqui. Acho que fica muito claro para vocês esse tipo de cenário de congestão, né, galera? Tá? Se não fica, de tanto que eu faço, já deveria estar ficando, porque o campus vê congestão em tudo. Não, eu não vejo, não. Há congestão em tudo. A maior parte, não vou dizer a maior parte do tempo os ativos estão em congestão, mas uma boa parte do tempo os ativos estão em congestão. Muito tempo. Tá? Só que às vezes as pessoas ignoram isso. Por exemplo, aqui é congestão, aqui é outra congestão. Tal. E as pessoas ficam ignorando isso. E perdem oportunidades de negócio por causa disso. Ó, congestão típica aqui, está no topo da congestão. O que, é que a gente faz no topo de congestão? Vende. Ah, mas aqui o cara poderá se dar mal? Poderá se dar mal sempre em qualquer topo de congestão se ele vender. Porque uma hora ela vai acabar. Mas o cara que vendeu aqui ganhou, o cara que vendeu aqui ganhou, o cara que vendeu aqui ganhou, o cara que vendeu aqui tomou sufoco e ganhou. O cara que comprou a base ganhou, comprou a base, sofreu, comprou uma, duas, três, mas ganhou. Tá aqui. O que não pode é o cara não saber que isso existe, ou sabendo que existe, fala, não, eu não gosto disso. Não opera. Você não é obrigado a operar isso. Tá? Mas você é obrigado a reconhecer que ela existe. Até porque se você reconhece que existe e não gosta de operar ou não sabe operar, é aquela que você vai olhar e fala assim, eu não vou operar isso não. Estou afastando desse setor ou desse ativo, se fosse um ativo específico, porque está em congestão e eu não gosto de operar em congestão. Show. Sabe a decisão. Tá? Nesse caso aqui, está em congestão, em teoria é para vender, para buscar no mínimo a média e, se possível, o outro lado. Mas, se você ignorar que isso é uma congestão, esse aqui é um movimento que subiu e corrigiu lateralmente no semanal, tá bem? Máxima histórica, não, máxima histórica não. Máxima histórica está aqui, ó. Não está na máxima. Ah, não, tá assim, ó. Parecia que estava no mesmo nível, não, já rompeu a máxima histórica. Então, ó, está em máxima histórica com potencial de rompimento para cima. Difícil, né, para a maior parte operar. Quem operou, já vendeu, né? Agora, para quem não operou e não vendeu, tá só aguardando, você tem que esperar isso aqui formar um candle para cima, fechar aqui rompendo isso, comprar e ir embora. É o preço que se paga por ser conservador. Bem, galera, eu ia falar sobre todos esses ativos, que são os ativos que normalmente eu falo na segunda-feira de manhã. Então, com isso, nós adiantamos. Vocês vão poder olhar tudo isso, discutir tudo isso e tal. E amanhã de manhã, ao vivo, eu não vou fazer essa análise, que já fiz agora. Então, saibam que já está feita. Aí amanhã de manhã a gente discute aspectos que vocês tenham em relação a isso, a alguma dessas coisas, e a gente ganha algum tempo. Tá bem? Vamos ver se esse modelo também fica interessante para vocês, se vocês gostam, se é satisfatório ou não. Se o pessoal falar, não, não dá, não gosto, prefiro que você faça segunda, também eu faço segunda-feira de manhã, não tem problema. Tá bem? Estou oferecendo alternativas para os nossos clientes. Tá? Lembrando a vocês que esse programa é patrocínio de Campos e seus livros, todos eles aqui, falta aqui, ó, Operar Vendido. Não se esqueçam dos livros do Campos. Comprem batom, não, comprem livros do Campos. Comprem livros do Campos. Comprem livros do Campos. Todos à venda nas melhores livrarias do ramo e no Clube de Autores. www.clubedeautores.com.br. Tá bom? Um abraço para todos vocês e até amanhã. Tchau, tchau.